infecção pelo novo coronavírus tem deixado sequelas que persistem por um longo tempo. No mundo todo, pesquisas têm sido feitas para entender melhor a infecção e, enquanto resultados concretos não chegam, médicos deixam um alerta para que os pacientes tenham uma alta observação. Cristina está entre os milhões de brasileiros que já contraíram a Covid-19. Seu caso não foi simples. Ela passou uma semana no hospital com oxigênio e cerca de um mês com sintomas. Ainda hoje, quase 3 meses após contrair o vírus, ela ainda sente a doença. Fiquei muito esquecida, tem hora que eu estou conversando, eu não lembro do que eu estava falando, eu preciso pensar na onde eu larguei as coisas, mas muito mesmo, fora do normal. Então, eu acho que esse que a Covid me deixou eu mais de sequela, e do pulmão eu estou esperando, maio, que eu marquei consulta com pneumologista, para mim ser acompanhada com o meu pulmão, porque ainda se eu fazer as coisas muito rápido, andar muito rápido, eu sinto ainda bastante falta de ar. Muitas pessoas às vezes não associam que algumas manifestações que estão ocorrendo devem ser relatadas, por exemplo, ao médico. Por exemplo, agora no pós-Covid, talvez as pessoas que a tiveram devem realmente ter uma atenção um pouco maior. Até porque como elas não associam às vezes aquele fator primário da doença com essas manifestações, podem passar algumas coisas batidas, né? Ou seja, as pessoas não dão atenção e eventualmente ter uma complicação, às vezes até séria. De acordo com o Dr. Marcelo, os pacientes têm apresentado no período pós-Covid um quadro bastante variável. E as sequelas relatadas se dividem em 2 grupos, funcionais e estruturais. O problema é que sequelas funcionais não são identificadas por exames, o que gera muitas dúvidas e questionamentos. Essas sequelas funcionais, elas não têm um exame a princípio que as detecte. As manifestações clínicas, ou seja, os relatos que o paciente nos traz, é que faz a gente abordar o quadro e instituir algum tratamento. Então, por exemplo, no quadro de uma cefaleia, dor de cabeça, é relacionada ao pós-Covid. Então, muitas vezes você faz todos os exames clínicos e de imagem, por exemplo, e você não acha uma lesão estrutural. Então, funcionalmente, esse quadro passa a incomodar bastante o paciente, ele vai nos procurar e ele deve ser medicado para que esse quadro seja aliviado e, ao mesmo tempo, tentar que ele não se manifeste mais. Então, é um quadro que você vê que é funcional, não estrutural, porque não aparece em exames. Porém, muitos pacientes apresentam também lesões estruturais. Então, nós temos a concomitância, às vezes, de lesões estruturais e funcionais. Mas a maioria dos casos são funcionais. Mais de um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2, cientistas no mundo todo ainda tentam entender por que as pessoas reagem de forma diferente à infecção. Sintomas leves, graves e, em muitos casos, sequelas a longo prazo, até meses após a contaminação. Uma pesquisa de uma revista da Associação Médica Americana apontou que pelo menos 30% dos pacientes apresentam sintomas meses após contrair o vírus, como se continuassem doentes. São relatos de tosse, falta de ar, opressão no peito, refluxo, diarreia, dor de cabeça intensa, mal-estar, dificuldade de concentração, problemas com a memória. Resumindo, são sintomas variados que podem afetar tanto o sistema respiratório, cardiológico, neurológico e intestinal. Nós estamos tendo alguns alertas mundiais em algumas sociedades médicas, é o caso da Sociedade de Cardiologia, tanto aqui no Brasil como lá fora, orientando que os pacientes que tiveram Covid, pelo menos de 3 a 6 meses após o quadro principal, possam, às vezes, fazer uma avaliação cardiológica. Essa avaliação pode se valer através do exame clínico e também de exames subsidiários. É o caso do ecocardiograma, que avalia alguma disfunção existente na estrutura do coração e, como é um exame misto, que ele vê o coração em funcionamento, você também detecta alterações funcionais. O médico destaca que, por ser uma doença nova, os estudos serão longos e, por isso, ainda não é possível estimar um tempo de recuperação total. Centros Mundiais de Pesquisa Médica acreditam que só em 2022 alguns resultados mais concretos aparecerão. No entanto, será preciso 5, 10 ou até 15 anos para um relatório completo. Outro ponto que vale lembrar, segundo o especialista, é que a doença varia muito em cada indivíduo e, portanto, nem todos terão sequelas pós-Covid. Nós temos a questão imunológica, que é muito variável de indivíduo para indivíduo. Você pode ter 2 indivíduos igualmente semelhantes na questão de estrutura física, não ter fatores de risco, faixa etária, praticamente pacientes semelhantes mesmo.
e o comportamento imunológico é muito individual. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.